Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar do despedimento por justa causa segundo a nova lei moçambicana. Sabia que existem comportamentos no local de trabalho que podem fazer com que um trabalhador seja despedido sem aviso prévio e nem indenização? Se quer proteger os seus direitos ou se tem uma empresa que quer agir corretamente com os seus colaboradores, esse vídeo é para si. Neste vídeo vou vos mostrar os 5 erros mais graves na nossa lei de trabalho. Estou a falar da nova lei moçambicana. O primeiro erro são as faltas injustificadas e repetidas, porque uma falta injustificada somente não dá o direito ao empregador de demitir o seu trabalhador. Porém, quando essas faltas são repetidas, aí existe uma luz verde para a demissão do trabalhador. Aqui estamos a falar das faltas, que é artigo 112 da nova lei, e conjugado com o artigo 69 e até 70. Portanto, comecemos pelo comum, as faltas injustificadas. Se um trabalhador falta sem justificar por vários dias, isso pode levar à rescisão. Combinado? A lei considera que este trabalhador está a violar o dever de assiduidade, pontualidade. Vou dar-vos um exemplo muito simples. Um colaborador falta 3 vezes por semana, em diferentes semanas do mês, e não apresenta nenhum atestado, nem avisa previamente. Isso é muito grave. Portanto, uma recomendação aos trabalhadores e o Departamento de Gestão de Recursos Humanos é que sempre que o trabalhador tiver que faltar, avise o Departamento de Gestão de Recursos Humanos. O segundo erro é a insubordinação grave. Quando o trabalhador se recusa a obedecer ordens legais do seu superior, sem motivo válido, isso quebra a relação de confiança. Um exemplo, o seu superior solicita que execute uma tarefa prevista no contrato de trabalho e o trabalhador simplesmente recusa em frente dos colegas, dizendo que só poderia fazer aquele serviço se quisesse. Isso é uma ofensa à autoridade, aos superiores, à direção da instituição. Uma recomendação para este ponto, para esta falta: como trabalhador deve cumprir as ordens legais que vem no seu contrato de trabalho. Se discordar, discute com respeito. O terceiro erro é o prejuízo material intencional ou o roubo. Aqui a lei é clara. Se o trabalhador danifica bens da instituição de forma deliberada ou se apropria dos bens sem nenhuma autorização, isso é falta grave. Por exemplo, um colaborador usa o carro da instituição para fazer transporte particular, sem autorização. Outro exemplo é quando o trabalhador leva a casa material de escritório sem autorização. Aqui podemos falar do computador que ele usa no trabalho, atribuído. A instituição não autorizou para que levasse a casa. Porém, este trabalhador, por não ter terminado o seu trabalho no local de serviço, opta por levar com ele este material sem nenhuma autorização. Isso é falta grave. A quarta falta grave é a agressão física ou moral no local de serviço. Isto pode ser em relação aos colegas, superiores ou clientes. A lei moçambicana considera esse comportamento como um erro grave. Aqui estamos a falar de infrações disciplinares, que incluem insultos, ameaças, gritos, humilhação no local de trabalho e as brigas. Portanto, o ambiente de serviço deve ser seguro e respeitado. Um exemplo, 2 trabalhadores discutem e um deles empurra o outro. Isso é humilhação. Portanto, uma dica para este erro é sempre ter respeito com os demais no local de trabalho. O quinto erro e o último é a violação grave das obrigações contratuais. Tudo que estamos a falar aqui é com base na lei e podemos ver do artigo 64 e seguintes.
O contrato é um compromisso entre o empregador e o trabalhador. Quando o trabalhador ignora os seus deveres laborais, coloca em risco a relação contratual. Significa que não obedece os termos do contrato que assinou com a instituição. Por exemplo, um trabalhador que descarrega ou faz download dos dados confidenciais. Vamos supor um IT é trabalhador numa determinada instituição, faz cópia dos dados do sistema, por exemplo, contabilístico, sem nenhuma autorização para fins pessoais. Este trabalhador está a colocar em risco a sua relação laboral. Uma dica: ler bem o seu contrato de trabalho, tirar as dúvidas e cumprir com profissionalismo as suas obrigações. Estes são os 5 erros mais graves que podem fazer com que um trabalhador seja demitido sem nenhum pré-aviso e nem indenização. É aquilo que consideramos despedimento por justa causa. Significa que o empregador tem razão de despedir este trabalhador. Se for trabalhador, recomendo que cumpra com os seus deveres, obrigações contratuais. Se for empregador, o processo legal e registre todas as ocorrências. Só assim é que terá matéria para o despedimento com justa causa. Se gostou deste vídeo, então deixa um like, subscreve no canal e comenta aqui qual destes erros já viu acontecer no seu local de trabalho. Nos veremos no próximo vídeo com mais conteúdos sobre a lei de trabalho, que é a nova lei moçambicana.